Olá pessoal, então eu vou fazer agora uma explicação sobre centro de gravidade. Aqui ó, são os 10 itens que nós vamos tratar. Centro de gravidade em X, centro de gravidade em Y, inércia no eixo X, inércia no eixo Y, inércia polar, módulo de resistência em X, módulo de resistência em Y, módulo de resistência polar, raio de giração no eixo X e raio de giração no eixo Y. 10 itens. Então vamos por parte. A nossa seção transversal aqui é esse retângulo aqui, é essa viga aqui. Certo? Eu já peguei uma viga com 3 retângulos, sendo que vai ter a inércia da figura isolada é BH ao cubo sobre 12. Essa é a básica, é a base dessa figura. Então a primeira coisa que você faz é pegar esse perfil que tem aqui e dividir ela em figuras conhecidas. Então nós dividimos ela em 3 retângulos. Esse primeiro retângulo, segundo retângulo, terceiro retângulo. Eu chamei de 1, chamei de 2, que deve estar em algum lugar aqui o 2, e o figura 3 aqui. Então vamos começar por aqui. Vamos ver como é que você vai resolver esse esqueminha aqui. Primeira coisa, centro de gravidade de cada figura. Essa figura aqui está, a figura 1, está centro de gravidade 15 e 50. Figura 2, centro de gravidade 65 em X, 10 em Y. Centro de gravidade da figura 3, 110 em X, 25 em Y. Aí você aplica a fórmula do centro de gravidade. Com isso, você precisa também as áreas das 3 figuras. A área base vezes altura, porque é um retângulo, então é 30 vezes 100, 3.000. Figura número 2, 30 para 100 é 70, 70 vezes 20, 1.400. Figura número 3, de 100 para 120, 20 vezes 50, 1.000. E o AT que eu chamei aqui é a soma das 3 áreas que nós vamos precisar daqui a pouquinho. Então, aplicando na formulazinha, área vezes x1, área vezes x2, área vezes x3, dividido pela área total. Achamos o centro de gravidade em x, que dá 45,55. Traçando aqui, ele dá nessa linha aqui, 45,55. Fazendo o centro de gravidade do y, área vezes y1, área vezes y2, área vezes y3, dividido pela área total, 5.400. Achamos 35. Traçamos em y 35. Então a área da figura aqui, total, o centro de gravidade total é essa aqui. Esse é o centro de gravidade parcial da figura 1, centro de gravidade parcial da figura 2, centro de gravidade parcial da figura 3. Centro de gravidade resolvido. Vamos agora para a inércia. Como são 3 figuras, você tem que calcular BH ao cubo sobre 12. De onde é que sai essa fórmula? Essa fórmula sai da figura geométrica dela. Se fosse uma circunferência, teria uma fórmula. Se fosse uma meia circunferência, teria outra. Se fosse um triângulo, seria outra. O retângulo é BH ao cubo sobre 12. Então é BH ao cubo sobre 12, mais a área da figura 1, multiplicado pela distância parcial dela, certo? Como nós estamos calculando x, é o y que você vai encontrar. Então o y está aqui, ó. É o parcial com o total. Então o parcial é 35 e o 50 é da figura. Então 50 menos 35 ao quadrado. Mesma coisa para a figura 2. Figura 2, a BH ao cubo sobre 12 mais a área da figura 2 mais o parcial, 35 menos 10. Ele está a 10 com a medida 35, y2. E assim, na figura 1, figura 2, figura 3. Resolveu, somam-se as parciais, você tem o ix. Agora você pega essa figura que está olhando assim e olha ela assim. Onde a base vira altura e onde a altura vira base. Por isso que aqui é BH ao cubo sobre 12, aqui ficou HB ao cubo sobre 12. Onde era 30, multiplicado por 100 ao cubo, aqui ficou 100 vezes 30 ao cubo. Aonde era 70 vezes 20 ao cubo, aqui ficou 20 vezes 70 ao cubo. Aonde era 20 vezes 50 ao cubo, ficou 50 vezes 20 ao cubo. Então, ele só
altera a posição deles, ok? Então você calculando aqui, acha-se o momento de inércia da figura, achamos 8.313.333. O que nós decidimos com isso? Ou conseguimos verificar com isso? Que a inércia em X é maior que a inércia em Y. Então, se a gente tivesse que colocar essa viga aqui numa estrutura, seria muito melhor a gente colocar ela nessa posição aqui do que nessa posição aqui, porque a resistência dessa figura nessa posição Y é muito melhor que nessa figura em X. Esse é um dos objetivos de calcular a inércia da figura. Aí, o que é o IP? O momento de inércia polar. Nada mais do que a soma de Ix mais Y, achamos 12 milhões. Aí você começa a calcular o W. O que é o W? Modo de resistência. Ix sobre Y máximo. Agora começa a ter o que? Aplicação direta de fórmula. O I você já achou, que está aqui, né? O I você já achou, o Ix, Y máximo. No Y, qual é a maior distância do centro de gravidade dessa figura até a extremidade máxima em Y? Ou para baixo ou para cima. Perceba que daqui até aqui é muito menor do que daqui até aqui. Por isso nós escolhemos o Y máximo desse lado. E no X aqui, no X máximo da outra equação, fazemos a mesma coisa. O centro de gravidade total é aqui. Aqui é o zero. Qual é a distância que tem daqui até aqui? É menor do que aqui até aqui. Ó, aqui é muito maior. Ó. Portanto, esse é o nosso X máximo. Da mesma forma, a gente tem que achar isso aqui também, o raio máximo. Raio máximo é centro de gravidade da figura total até o lugar mais longe da figura. Pode ser esse, 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 pode ser esse. Qual o lugar mais longe? O lugar mais longe que existe da figura é esse ponto aqui. Por isso foi calculado o raio máximo a maior distância. Para que é isso? Para vir aqui e nós encontrarmos aqui o módulo de resistência polar, IP dividido pelo raio máximo. O IP sai da soma dessas duas aqui, e esse aqui, raio máximo, é essa distância aqui. Ó. Como que você encontra essa distância? Por um triângulo. Ó. Por esse triângulo aqui. Ó. Base, altura, hipotenusa. Calculando aqui, ó, que eu fiz aqui a conta. Ó. Que está aqui. Ó. Achamos o raio máximo 82,26. Colocamos aqui e achamos o WP. Como isso aqui é na quarta unidade e essa aqui é na elevada à quarta, que é milímetros na quarta por milímetros na primeira, a unidade é milímetros na terceira. Esse aqui, Y na quarta, então isso aqui na quarta potência, ao quadrado, 4 dividido por 2 dá 2, tira a raiz, unidade linear. Linear, volumétrica e na quarta dimensão, que é os IP. Tá certo, pessoal?